Olá, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de meditação. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, uma palavra bem conhecida, na verdade é o Salmo 1. Antes de falar do Salmo 1, antes da gente poder compartilhar, eu quero mostrar um presente que eu ganhei da minha esposa e do meu filho. É isso aqui, ó. É uma Bíblia King James. Essa Bíblia é muito interessante. Em outro vídeo, em outro momento, a gente fala sobre a história dela, mas eu vou resumir basicamente. Quando ela foi escrita, até então, as Bíblias eram proibidas se não fossem no idioma latim, o que fazia com que as pessoas não tivessem acesso à palavra, as pessoas não tinham acesso ao Evangelho. Inclusive, o precursor, dessa Bíblia, William alguma coisa, depois eu boto na descrição o nome certo dele, ele fez uma tradução do Novo Testamento, do latim para o inglês. Quando ele fez isso, ele foi morto, as Bíblias foram queimadas, porque era proibido. Então as pessoas não tinham acesso. E o rei Tiago, o rei James, ele assumiu o trono muito novo ainda, ele tinha 1 ano e pouco. E ele foi criado por tutores, porque ele havia perdido seu pai muito cedo, e os tutores eram cristãos. E eles o instruíam então dentro do Evangelho, e ele cresceu, e assim que ele assumiu o trono, assim que ele teve a oportunidade, ele fez um edito, então ele criou uma lei que permitia que uma Bíblia fosse traduzida para o inglês. E essa foi a King James. Então em alguns momentos vocês vão encontrar essa Bíblia como autorizada pelo rei James. Mas o mais importante, se você quiser dar o presente para alguém, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa abençoar alguém, alguém que você ama com essa Bíblia. Ela é muito importante, ela é muito interessante. E o bacana dela, eu vou ler para você ver como faz diferença quando você pega uma tradução que ela é muito fiel aos originais. Eu vou ler com você aí agora o Salmo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ler novamente o primeiro versículo do Salmo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Nota que a maioria das traduções da Bíblia fala que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta junto aos escarnecedores. Aqui ela faz uma menção muito mais específica. Não se assenta na cadeira dos escarnecedores. Olha que interessante. Não se assentar na cadeira quer dizer que quando alguém vaga aquela cadeira, quando alguém sai daquela cadeira, outro senta na mesma cadeira e tem as mesmas atitudes. Então quando ele fala que não se assenta na cadeira, significa que você não toma lugar dos escarnecedores. Você não vai ser escarnecedor. Você não vai ser alguém que blasfema contra Deus. É muito mais específico do que... Porque quando a gente olha o senta na roda dos escarnecedores, parece que a pessoa é santa e senta junto com pessoas que são ímpias. Aqui ela diz não. Não é o fato de você sentar junto aos ímpios. Até porque nós precisamos pregar e o médico vem para os doentes, Nós precisamos falar da palavra.
E como que nós vamos falar da palavra somente para os salvos, somente para aqueles que são santos? Nós só não podemos sentar na cadeira deles. Não podemos apenas fazer aquilo que eles fazem. Nós não podemos nos igualar aos escarnecedores, mas nos aproximar deles é importante, para que nós possamos levar o evangelho, levar a palavra. E é isso que esse salmo inicia falando. É diferente, né? Essa Bíblia é uma bênção. Nós vamos trazer outros textos, nós vamos trazer outros estudos em cima dessa tradução, né? Que foi uma das primeiras traduções acessíveis para a população. E aí a gente vai acompanhando e vai crescendo junto. Dentro desse salmo, a cadeira, ela tem um significado todo especial. Pensa quando você está na tua empresa. Como é que é a cadeira do diretor? Como é que é a cadeira do presidente dessa empresa? A cadeira do gerente? A cadeira de quem tem posição de comando? Quando você está num tribunal, a cadeira do juiz, a cadeira do promotor, a cadeira das testemunhas. São lugares específicos, de pessoas que têm funções específicas. Quando você está na fila do banco, tem a cadeira de espera, que é passiva, você senta e fica esperando. Mas tem a cadeira do caixa, que é um cara que tem uma função específica. O Salmo está falando sobre assumir aquela posição. Não devemos assumir a posição dos escarnecedores. Não devemos nos tornar um deles, assumir a posição deles. Não devemos fazer como eles fazem, mas não de forma passiva, como algumas traduções nos levam a crer. Estou sentado lá, junto a eles, mas eu não faço o que eles fazem. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando quando você senta e você assume essa posição. Você sentou na cadeira de um escarnecedor, para que você também escarneça. Abençoado significa que é feliz. Então, abençoado é aquele que não faz essas coisas. Feliz na sua posição quem não faz essas coisas. Se nós somos felizes por não fazermos essas coisas, então quando nós nos deparamos com uma situação em que nós temos que tomar a posição de escarnecedor, nós precisamos dar um passo atrás. Entender que nós já somos felizes por não fazer isso. E mesmo que as condições nos digam que nós temos que assumir aquela posição, porque culturalmente é assim, porque aquela posição exige determinada coisa, nós temos que parar e olhar que nós já somos abençoados justamente por não fazermos isso. Como pais, Deus nos deu uma cadeira especial dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós somos provedores, nós somos sacerdotes dentro do nosso lar. E é essa cadeira que nós devemos sentar. E é nessa posição que nós devemos ficar. E os nossos filhos, quando eles se sentarem à mesa, eles têm que entender que nós estamos ali para engrandecer o nome do nosso Senhor, e não o contrário. O nosso filho, ele tem que ver na nossa vida que nós somos felizes e abençoados por servirmos a Deus, independente da situação. A única cadeira que nós vamos sentar é essa, de pais protetores, provedores, sacerdotes. Eu te peço para compartilhar esse vídeo. Compartilha, curte aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, isso pra gente é muito importante. E se você quer ajudar o canal, se você acha que esse conteúdo ele está sendo edificador, se você acha que os nossos desenhos, a ideia de evangelizar as crianças, de mostrar, de apresentar Cristo para as crianças, se ela faz sentido para você, nos ajuda o nosso canal. Por exemplo, quando você for dar um presente, uma Bíblia dessas para alguém, compra pelo link aqui, isso vai nos ajudar bastante. A gente vai conseguir manter o canal, crescer, isso vai nos permitir adquirir equipamentos para fazer as histórias, né? Para ter mais velocidade nos vídeos também.
Então nos auxilia e compra a tua Bíblia através desse link, eu acho que vai ser bem bacana. Essa Bíblia aqui ela tem estudo, mas a outra Bíblia King James 1611 que a gente também está colocando aqui, ela não tem o estudo, mas é uma bênção e você vai ver que o valor dela é insignificante para aquilo que ela representa. Agora deixa eu te mostrar o cuidado como essa edição foi feita. Olha a preciosidade, ó. Essa é uma King James 1611, né? Então ela é a mais fiel possível. Claro que ela é uma tradução do inglês para o português, né? Mas ela é a mais fiel possível ao que foi traduzido ali na King James mesmo. Olha só, ela é toda dourada. Essa minha, ela tem um estudo Roman, tá? Depois a gente fala sobre ele, mas ela tem uma capa de couro, né? Mas ela é uma preciosidade. Ela vem com páginas amarelas aqui que falam a introdução de cada um dos livros, quando eles foram feitos, quem escreveu, né? Qual a intenção, como é que era na época. Ele mostra a cronologia aqui também, então do livro. É muito interessante. Ela é uma Bíblia que tem o dicionário Strong junto com ela, então cada trecho que você está lendo, além do estudo, ela tem a informação de algumas palavras-chave que são importantes. Para estudo, para quem quer meditar na palavra, é muito importante. Eu tenho algumas Bíblias de estudo e quando eu ganhei da minha esposa, eu fui direto para a última página e disse para ela assim: amor, ela acaba em Apocalipse. Porque é interessante, normalmente a Bíblia de estudo, você lê a Bíblia e no final você tem ainda um trecho com um monte de informações históricas. Essa não, ela vai te colocando as informações históricas no rodapé da página. E isso nos permite, como a minha esposa me disse hoje de manhã, ler o texto, baixar o olho e meditar sobre aquele texto, sobre por que ele foi escrito, quando ele foi escrito, que significado ele tinha naquela época, quem eram as pessoas que participavam daquele texto. Então é uma Bíblia muito interessante, muito interessante. Eu recomendo, se você gosta de fazer estudo bíblico, se você gosta de meditar na palavra, eu recomendo que você tenha muitas traduções em casa, né? Eu tenho algumas, mas essa Bíblia ela realmente me surpreendeu. Ela é perfeita. Inclusive a letra não é muito pequena não, é uma letra boa de ler. E isso tem na King James, porque a King James, quando ela foi traduzida, uma preocupação que o rei James tinha era que fosse uma Bíblia de fácil leitura dentro da igreja. Porque imagina, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, só quem tinha acesso era o clero, né? E aí ele fez uma Bíblia que as pessoas pudessem ler. Então era uma Bíblia num tamanho adequado para leitura dentro da congregação. Então é muito bacana, eu vou aproveitar bastante e se Deus permitir eu vou trazer bastante estudo para todos nós aqui, para que nós possamos crescer na palavra, né, juntos. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a relação que você tem com teu filho.